Olá! Alguma vez pararam para pensar de onde vem algo tão nosso, tão humano, como a fala? Bem, a resposta, ela não está na nossa história recente. Para encontrarmos, temos de embarcar numa viagem épica. Uma viagem que nos leva mesmo até ao início de tudo, do pó das estrelas à vida que se move e que, eventualmente, aprendeu a falar. Então, a grande questão é, por onde é que se começa a contar a história da fala? A resposta, como vamos ver, é um bocado surpreendente. Não! Não é com os primeiros humanos, nem sequer com os primeiros animais. A nossa história, a história da nossa voz, começa aqui. Mesmo no início do tempo e do espaço. Com o Big Bang, aquela explosão que espalhou pelo universo a matéria-prima. A poeira de estrelas que, hoje, corre nas nossas veias e compõe tudo o que somos. Vamos lá então ao primeiro capítulo desta grande saga. Como é que o universo passou de uma sopa de energia a ferver para os primeiros blocos de construção da vida. A escala de tempo que temos de ter em mente é quase impossível de imaginar. Estamos a falar de 13,82 mil milhões de anos. A nossa mente dá um nó só de tentar processar este número. Mas foi neste oceano de tempo que a nossa história começou a desenrolar-se, lentamente. E se seguirmos esta cronologia cósmica, vemos a progressão, passo a passo. Tudo começa com o Big Bang. A energia expande-se, arrefece e essa energia transforma-se em matéria, o tal pó de estrelas. A partir daí, a complexidade só aumenta. Os átomos juntam-se em moléculas e, eventualmente, aqui no nosso cantinho, no planeta Terra, essa complexidade dá um salto inacreditável. Aparecem as primeiras células, os primeiros sinais de vida. Ok, a vida já existia, mas era super simples. Para que algo como um animal pudesse sequer existir, as células tiveram de fazer uma coisa radical. Tiveram de aprender a trabalhar em equipa. E o que é mesmo fascinante nisto tudo é que, durante a maior parte da história da vida na Terra, os seres vivos eram só isto, células individuais. E estas células eram basicamente imortais, elas simplesmente dividiam-se e continuavam a existir. Então fica a pergunta, por que é que iriam querer mudar um sistema que, convenhamos, funcionava tão bem? A resposta foi a vida multicelular. Foi uma revolução. Em vez de continuarem sozinhas, as células formaram uma sociedade, um organismo único. Mas para isso, como nos explica o cientista Rudolf Linus, elas precisaram de fazer um pacto, de aprender a cooperar a um nível nunca antes visto. E atenção, este pacto não foi nada fácil. Pensem só, primeiro tiveram de aprender a comunicar. Um processo que demorou uns impressionantes 2 mil milhões de anos. Depois, tiveram de fazer o maior sacrifício de todos, abdicar da sua imortalidade individual para o bem do grupo. E por fim, tiveram que inventar um sistema de logística interna, um sistema de entrega, para garantir que nenhuma célula na comunidade passava fome. Só depois destes 3 desafios monumentais é que os animais complexos puderam, finalmente, aparecerem em cena. Certo, com as células a trabalharem em equipa, a vida tornou-se muito mais complexa. E esta nova complexidade levou a uma das invenções mais incríveis da natureza, o cérebro. Mas para que serve um cérebro? Qual é a sua função mais fundamental? A história de uma criatura marinha, pequena e um bocado estranha, dá-nos uma pista absolutamente fascinante. Apresento-vos a tunicata. Quando é jovem, ela nada livremente pelo oceano e usa o seu pequeno cérebro para se orientar e encontrar o sítio perfeito para passar o resto da vida. Mas quando encontra esse sítio e se fixa numa rocha para sempre, ela faz uma coisa espantosa. Digere o seu próprio cérebro. Porquê? Porque já não precisa dele, já não precisa de se mover. E é aqui que tudo faz sentido. O ponto crucial é este, como resume o cientista Rudolf Linus. O cérebro não evoluiu para pensar ou para sentir emoções. Ele evoluiu primariamente para uma única coisa: controlar e prever o movimento. O pensamento é uma consequência do movimento. Eu movo, logo existo e penso. E esta capacidade de prever o movimento criou algo completamente revolucionário: a subjetividade. Pensem nisto. Para o animal se mover sem andar sempre a esbarrar em coisas, o cérebro tem de criar uma espécie de mapa mental do mundo e do seu lugar nesse mundo. Esse mapa é a origem da nossa sensação de sermos um eu, uma consciência separada de tudo o resto. A partir deste princípio básico, um cérebro para o movimento, a evolução começou a experimentar e criou uma incrível diversidade do que podemos chamar de computadores biológicos. E que galeria espetacular que é! Pensem nos insetos. Têm cérebros minúsculos, mas executam manobras de voo que os nossos melhores drones mal conseguem imitar. Ou as aves com um GPS biológico tão poderoso que lhes permite navegar entre continentes. Os mamíferos acrescentaram camadas de memória e emoção super importantes para a vida em grupo.
E, finalmente, os primatas. O nosso cérebro especializou-se no planeamento, na imaginação, e essa foi a base para a linguagem. Cada um destes cérebros é uma obra-prima. Uma solução diferente para o mesmo problema, como mover-se de forma inteligente. E assim chegamos ao fim do círculo. Do pó das estrelas a células que aprenderam a cooperar. De um cérebro que nasceu para o movimento a uma mente que usa esse mesmo sistema para pensar e para falar. Esta viagem inacreditável de quase 14 mil milhões de anos deu-nos a capacidade de comunicar, de partilhar ideias. E isso deixa-nos com uma última pergunta. Para refletir, agora que temos esta voz, o que vamos criar a seguir?